Então eu vou apresentar a palestra do período da tarde, Arte e Educação para Jovens em Situação de Risco Social. É a professora Carmen Silvia Carvalho. Ela pediu que ela mesma quer se apresentar, eu só estou dizendo o nome oficialmente. Agradecemos a presença dela aqui, já pude conversar um pouco com ela, é uma professora maravilhosa. Aproveitem, façam pergunta, sintam-se bem e aproveitem a tarde. Então, professora Carmen, o dia é com a senhora. Muito obrigado. Obrigada, João. Quero agradecer à Profem, na sua pessoa, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Vocês não fazem ideia do significado que tem para mim. Agora que eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, vocês vão entender porque eu estou tão emocionada. Eu fiz letras e durante quase 30 anos eu trabalhei na área de educação. Na educação, eu fazia várias coisas. De segunda, terça e quarta, eu era psicopedagoga e trabalhava com crianças e jovens com dificuldade de aprendizagem. Às quintas, sextas e sábados, eu trabalhava com assessoria pedagógica em escolas da rede pública e da rede particular e com formação de professores. Essa era uma experiência muito rica, porque eu podia olhar os dois lados, né? Quando eu estava com as crianças, eu conseguia entender como é que estas crianças que dão tanta dificuldade, que têm dificuldade para aprender, que dão problemas de comportamento, problemas de relacionamento, como é que elas se sentiam? Como é que elas escutavam a forma como os outros colegas lidavam com ela? Como é que elas escutavam a forma como nós, os adultos, lidávamos com ela? Só que daí, quando eu estava lá com os professores, eu podia conhecer o outro lado da moeda. Como é que os professores sentiam estas crianças e estes jovens que traziam tantas dificuldades dentro da sala de aula para eles? E o que eu fui aprendendo, né, de escutar os dois lados, foi que um desejava demais o outro. As crianças queriam muito que vocês dessem conta deles, só que eles pediam dos jeitos mais inadequados. E os professores queriam muito dar conta dessas crianças e desses jovens, mas nem sempre eles sabiam como atravessar o rio para ir buscar essas crianças e esses jovens do lado de lá. E aí, então, eu me via como uma ponte, né, tentando ajudar um a chegar no outro. Essa ponte acabou virando um livro que talvez alguns de vocês conheçam, chamado Construindo a Escrita, que é um livro didático de português publicado pela Ática, que eu escrevi junto com outros autores. E aí, então, eu viajava pelo Brasil todo, conversando com os professores e tentando, né, ajudar no que fosse possível. Aí, um dia, eu entrei em crise e resolvi trabalhar na área social. Então, em dezembro de 2007, eu saí da educação formal, que eu tinha ficado quase 30 anos, e fui ser gerente geral de um projeto de responsabilidade social chamado Casa de Cultura e Cidadania. E daí eu pude conhecer melhor as comunidades que estão em risco social mais intenso. E o trabalho desenvolvido pelo projeto era pela arte, era o desenvolvimento social pela arte. Nós trabalhávamos com 10 linguagens artísticas, todas cuidadas por curadores, e foi uma experiência maravilhosa. Aí, eu acho que eu gosto de muito desafio, eu saí da direção desse projeto e fui trabalhar na Fundação Casa com jovens infratores. Eu entrei na Fundação em novembro de 2011 como gerente de arte e cultura, para cuidar da política de arte e cultura desenvolvida dentro da Fundação Casa. E a partir de agosto agora desse ano, eu estou como assessora da doutora Berenice, que é a presidente, desenvolvendo um trabalho de não violência dentro da Fundação. Então, estar aqui com vocês hoje significa voltar para a minha raiz, né? Eu estou de novo pertinho de vocês, professores, né? E enquanto eu estava preparando o que é que eu traria,
eu fiquei pensando o que é que será que vocês se perguntavam, porque eu não sabia se vocês queriam discutir mais a questão da arte e educação, se vocês queriam discutir mais a questão do como lidar com estes jovens, né, de alto risco, que têm algumas particularidades na sua maneira de ser lidados. Se vocês queriam uma coisa mais prática, eu me fiz tantas perguntas, eu acabei preparando um material que percorre todas estas coisas. E eu queria que vocês me ajudassem, dizendo o que é que interessa, porque eu posso passar rápido, posso passar devagar, eu posso passar só por uma parte deles, você entende? Uma parte dele, eu tentei sair do meu lugar e falar, meu Deus, esta pessoa que vai estar me escutando, esse professor, o que será que ele está esperando como alimento que eu leve para eles, né? Então, eu queria partilhar com vocês a minha alegria de estar aqui de novo no meio da educação, de estar voltando para pertinho do professor, né, nessa situação. E dizer que o lugar é porque eu acho importante vocês saberem a trajetória, porque sempre aquilo que a gente fala tem a ver com o lugar que de onde a gente olha, e esse lugar de onde a gente olha tem a ver com a experiência de vida que a gente teve, né? Então, eu queria propor o seguinte, eu vou começar falando, e aí vocês vão me interrompendo. Vão me interrompendo com perguntas, pedindo para eu aprofundar, ou pedindo para eu dizer de novo de outro jeito, quando eu não tiver sido suficientemente clara. E aí vocês vão me dando as coordenadas do que é que vocês querem. Pode ser? Muito bem. Né? Eu comecei pensando muito pelo título, porque só esse título já dava uma conversa de dia inteiro. Porque discutir o que é arte é uma coisa, discutir o que é educação é outra. O que é arte e educação é outra. E como olhar, né? Como ajudar jovens em situação de risco social é outra. E aí, juntar tudo isso ainda é outra. Então, eu fiquei pensando muito como lidar com essa amplitude toda. Obrigada. É esse vermelho que eu aperto? Esse para cá? A setinha. E aí, então, eu achei que eu devia começar pensando de que lugar eu enxergo a questão da educação. Tá? E eu acho que o Paulo Freire traduz, né, este lugar que eu vejo a educação, que quando ele diz assim, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Né? Então, quando ele diz, se a educação sozinha não transforma a sociedade, ele está dizendo que há muitos agentes de transformação da sociedade, não é? Que coisas são agentes de transformação da sociedade, gente? Quem me ajuda? A própria cultura, os trabalhadores, a família, a mídia, o esporte, a religião, a ciência, não é? A pesquisa, a economia. São muitos, muitos os fatores que promovem a transformação da sociedade. Só que nenhum deles dá conta dessa transformação sem a educação. Né? Ela não é a única, mas ela permeia toda essa. Quando você coloca, né, quando Paulo Freire coloca nesta perspectiva, ele coloca muito claramente a importância social e política da educação. E eu acho que a gente precisa de ter isso muito claro, porque isso daí tem a ver com o lugar de onde a gente vai fazer as escolhas quando está na sala de aula. Quer dizer, qual é a função que eu vejo na educação tem a ver com aquilo que eu vou escolher, o que eu vou ensinar e como eu vou ensinar. Né? Então, se eu vejo que a minha função é de transformação social, aquilo que eu vou fazer vai estar sempre pautado
por este lugar, né, de escolha. Lá no... Esse eu tirei do caderno da Superintendência Pedagógica da Fundação, na área de arte e cultura, porque eu acho que ela traz um olhar, né, que é importante para começar a trazer. Quando se fala em educar, surgem à mente basicamente dois conceitos. O primeiro vislumbra a preparação das safras mais jovens a partir de habilidades intelectuais e sociais que fornecerão os instrumentos necessários para o ingresso no mercado de trabalho, que é a visão mais da educação voltada para a preparação do trabalhador, né? Da mão de obra para a preparação para o mercado de trabalho. Esse é um viés por onde a gente pode estar olhando para a educação. Numa abordagem menos funcionalista, mais voltada a uma perspectiva ontológica e política, tem-se no ato da educação a importância de formar cidadãos críticos que possam interferir na realidade como atores responsáveis e conscientes necessários à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Este é o outro pilar da educação. Então, se de um lado ela tem um viés mais prático, mais voltado para uma formação de preparação para o mercado de trabalho, ela tem um outro pilar essencial que está voltado para essa construção de cidadania, para a construção de valores. E é exatamente quando a gente pode equilibrar esses dois pilares é que a gente consegue fazer uma educação maior, né? Esses dois conceitos são basilares e complementares. Se aplicados isoladamente ou em desequilíbrio, os resultados tendem a ser incompletos ou inócuos, pois de nada adianta uma sociedade dominar ferramentais técnicos e intelectuais se não souber aplicá-los na construção de valores. Tá? Então, o lugar de onde eu vou estar olhando, né, e que vocês podem questionar, quando eu digo esse é o meu pensamento, não significa que seja o único pensamento, nem que outro pensamento seja errado, ruim, tá? Por favor, briguem comigo quando vocês não concordarem ou quiserem complementar ou ampliar o que eu estou dizendo. Então, eu vou estar olhando para a educação desse viés, tá certo? Da educação como um ato político, formador de cidadania, construtor de valores, de preparação deste jovem que está na nossa mão para essa sociedade, né, para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Até aqui tudo bem? Aí, não dá para falar em arte sem falar em cultura, vocês concordam, gente? Tem que começar do todo maior, né? Do que é um todo maior. Cultura é um conceito muito mais essencial e cheio de implicações do que às vezes as pessoas pensam, né? Tanto no projeto quanto lá na Fundação Casa, eu tenho discutido muito com as pessoas, porque nós nos constituímos nessa imersão cultural, não é? Quando a gente nasce sabendo fazer mamar, fazer xixi, cocô e pouca coisa mais que isso, não é verdade? A gente vai se constituir enquanto pessoa, a gente vai se constituir enquanto um indivíduo, enquanto uma humanização pela cultura. Existe uma cultura só, gente? Não, muitas culturas. E eu quero trabalhar um pouco a implicação desses conceitos. Existem muitas culturas. Tem a cultura da nossa casa, da casa do nosso irmão, da casa da vovó, tem a cultura da escola, de cada escola, tem a cultura do clube, do bairro, daquela cidade, daquela região, daquele país, a cultura daquele grupo étnico, a cultura daquele grupo religioso. Tem milhares de culturas. E, ao trocar com todas estas culturas, é que nós vamos nos constituindo.
nós vamos aprendendo qual que é o sentido de cada uma das coisas. Como é que se vive? Qual que é o significado da vida? Como que se estabelecem as relações? Nós vamos compreendendo o mundo e nos constituindo, enquanto indivíduo, pela cultura. É nessa troca com todas estas culturas que a gente vai tendo contato. Ora, é impossível duas pessoas fazerem todas as mesmas trocas. Por isso, aquilo que a gente se constitui é único. E isso nos faz único. Ao mesmo tempo, é com a troca de cada uma dessas culturas que a gente constitui o pertencimento social. Ou seja, quando vocês são professores, vocês entram dentro de um grupo cultural. Quando vocês são professores de São Paulo, são outro grupo cultural. Quando vocês são professores da rede pública de São Paulo, é um outro grupo cultural. Então, a gente vai também tendo o pertencimento a diferentes grupos. Então, é o grupo do seu bairro, é o grupo que está ligado à sua profissão, é o grupo do que você vai passear, ou é o grupo que você vai dançar. Então, a gente vai tendo o pertencimento social na medida em que a gente vai também participando desses grupos aos quais a gente vai se constituindo. Existe gente que não tem a cultura? Hein? Porque não falam tanto? Não sei quem não tem cultura. Existe quem não tem a cultura? Não existe. Todo mundo tem cultura. Todo mundo tem cultura, não é? Tem culturas, não é? Tá certo? Ela não é erudita. Ora, por que eu estou falando isso? Porque existe muito clara, muita gente fala assim, não, fulano não tem cultura e ele está querendo não tem cultura erudita, mas cultura todo mundo tem. E o que acontece? Esta cultura, ela é aquilo que nos dá identidade. A identidade como pessoa e a identidade como grupo. Portanto, veja, a forma como a gente lida com as coisas, a nossa forma de se alimentar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de se relacionar, tudo isso é cultura. Quando você critica o outro, você critica a música que o outro gosta, você está criticando a cultura do outro. Quando você está criticando a cultura do outro, na verdade, você está desqualificando o outro. Porque o outro, a identidade dele está ligada àquela música. Quando você desqualifica a dança do outro, você desqualifica o outro. E muitas vezes a gente não consegue aceitar culturas diferentes da nossa. Entendeu? Então, se eu gosto de bossa nova, quem gosta de rap, não é? Se eu gosto de me vestir mais patricinha, quem se veste menos patricinha, entendeu? A hora que você faz essas desqualificações, você desqualifica o outro. E aí você gera distanciamento. Essa é uma das coisas que eu tenho me debatido muito, que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente trabalha com arte e cultura. Porque senão a gente traz a nossa cultura numa visão maniqueísta, você entende? De que a nossa cultura é boa e que as outras culturas não têm valor. E daí, a cultura do jovem que está na fundação é uma cultura que precisa ser morta para ser colocada uma outra melhor sobre. E a hora que você faz isso, você mata essa cultura. Senão a gente faz isso com a cultura do aluno da gente. A cultura, como ele gosta de outro jeito de se vestir, ele gosta de outro jeito de se alimentar, de dançar.
a gente acaba desqualificando a forma como a cultura dele. E a hora que a gente faz isso, a gente mata a relação. E a hora que a gente mata a relação, a gente mata a possibilidade da aprendizagem. E aí, você pode ter todas as técnicas do mundo, que você não vai conseguir que ele aprenda como ele poderia aprender. Então, quando a gente olha para a cultura e pensa nas suas implicações, nos seus desdobramentos, né? Não estou falando aqui de um conceito, eu estou falando de uma vivência que tem raízes e ligações com todas as instâncias da vida das pessoas. Tá? Não é um conceito do livro. Eu estou falando das coisas mais fortes da vida da gente. E a arte. Oi, fala, professor. Nossa, a sua pergunta é brilhante, professor. Brilhante. Eu gostaria de ter pelo menos 3 horas para isso, porque essa é uma das minhas paixões, é estudar a questão do erro, como lidar, como interferir diante do erro, de uma forma onde você possa produzir transformação e, ao mesmo tempo, respeitar o outro, né? Então, a gente precisa, com certeza, ajudar nosso aluno a evoluir, a crescer. Mas não necessariamente você precisa negar o outro. Como que eu posso dizer isso para você? É assim, uma coisa é eu falar que o que você está trazendo, por exemplo, a forma como você está fazendo está errada. Outra coisa é eu trazer vários possíveis de como se lidar com aquilo. Entendeu? E aí analisar junto com você qual a bondade, a maldade, as implicações desses possíveis. E aí você mesmo acaba percebendo qual seria o melhor ou o mais adequado. Parece que isso é difícil e complicado, mas na verdade não é. É só uma questão de postura. Vou dar um exemplo prático, que eu estava até conversando hoje de manhã com uma pessoa. Veja, vamos pegar em termos de comportamento, tá? Como que eu posso produzir uma transformação de comportamento sem ter que trabalhar em cima de uma punição de erro, que é normalmente como se trabalha. Então, imagina que o Joãozinho é um aluno seu que está lá na sala e ele é meio tímido, daqueles que pouco fala e que também não faz comentários lá muito brilhantes. E o Pedrinho é um daqueles seus danados na classe que dão muito trabalho, tá? E aí o Joãozinho faz uma pergunta. E aquela pergunta que o Joãozinho fez é meio fora do contexto ali da aula. O Pedrinho imediatamente vai gozar do Joãozinho, não é? Não sei o quê, vão fazer alguma coisa para gozar e humilhar do Joãozinho. Eu preciso corrigir essa atitude do Pedrinho, não preciso? Não é uma atitude adequada, ela é desrespeitosa. Como que normalmente a gente faz? A gente vai e briga com o Pedrinho. Pedrinho, está errado você fazer isso, você está desrespeitando o seu colega, não sei o quê, vai conversar com a coordenadora, faz sei lá o quê. De alguma forma, você aponta o erro e você mostra para ele que aquilo não pode ser feito. Sabe como que eu fazia quando eu estava em sala de aula? O Pedrinho gozou do Joãozinho, o Joãozinho podia ter falado a coisa mais fora do cabo. Eu transformava aquilo em Einstein perguntando. E daí eu ignorava o Pedrinho,
e falava, Joãozinho, você sabe que esta pergunta que você me fez é brilhante? Isso tem a ver com não sei o quê? E eu trazia história, filosofia, falava super difícil, eles não entendiam metade do que eu estava falando. Mas eu ia falando, você sabia que tem a ver com isso e que tem a ver com aquilo? E tarará, ficava 15 minutos falando em cima da pergunta do Joãozinho. O Pedrinho se sentia péssimo. Ele é que era aquele que não tinha dado conta de ver as coisas. 2, 3 vezes que eu fizesse isso em sala de aula, ninguém gozava mais de ninguém. Entende o que eu quero dizer? Então, você pode transformar a atitude do outro, não pela punição e pela briga. Porque sabe o que acontece? Quando você briga com o Pedrinho para defender o Joãozinho, e fala para ele, porque ele está errado, porque isso, porque aquilo outro. Quando chega lá fora, ele pega no pátio ou pega na saída. Não é assim? Estou errada? Hã? E aí a gente não entende por que ele desceu a mão no Joãozinho lá na porta. Porque na hora que você briga, ele pensa assim, o Joãozinho é burro mesmo, e só porque eu estou falando a verdade, eu estou sendo punido. E daí, como ele não pode bater no professor, ele vai e bate no Joãozinho quando está lá na saída. E a gente não percebe que colaborou, entendeu? Eu te respondi. Por isso que, veja, é muito diferente eu olhar a cultura do outro como uma cultura menor, como uma cultura errada, como uma cultura que não merece existência, ou que tem que ser... E eu olhar a outra cultura como uma outra cultura diferente. Porque daí, veja, a maneira como o outro pensa, ou como ele vê, ou como ele vive, é uma curiosidade que você tem para ampliar o seu conhecimento. E aí podem conviver as duas, sem que uma tenha que matar a outra. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Por exemplo, quando eu fui para a fundação, a minha neta quase morreu de rir, porque eu estava com um CD de rap ouvindo no rádio. Vó, você escuta rap? Falei, não escutava, mas agora eu estou escutando. Como é que eu posso compreender o mundo desses meninos se eles amam o rap, se eu não consigo entender o rap? Eu preciso escutar para poder compreendê-los. Eu continuo achando que o rap não é a música que eu gosto. Tá? Não consegui tê-lo como a minha música, mas eu consegui compreender muitas coisas do pensamento daqueles jovens pela música deles. Então, a questão não é que o rap é bom ou ruim, que o rap é certo ou é errado. A questão é que o rap é uma parte deles. E se eu quero conhecê-los, eu quero respeitá-los, eu preciso de conhecer o rap. É nesta perspectiva que eu estou falando. Tá? Depois que eu aprendi o que eu queria, eu não ouvi mais o rap. Não é a minha música. Mas eu jamais vou dizer que é uma música sem valor. Entendeu? É outra coisa. Né? É neste sentido que eu estou colocando para vocês. Porque a gente vai trabalhar com arte. E a arte, né? Ela é uma forma de expressão. É uma das mais belas formas de expressão humana. É a arte. Né? Ela está ligada à experimentação, à estética, ela é libertária. A arte, ela é uma possibilidade incrível do ser humano se humanizar. Né? A arte, ela é um elemento de humanização. Na medida também que ela permite que você conheça e construa relações entre culturas. Por isso que, também em relação à arte, a questão não é julgar que a arte é boa, que a arte é ruim, que a arte é certa, que a arte não é certa. A questão é vivenciá-la e poder, através dela, ampliar a nossa leitura da realidade. Ampliar a nossa humanização. Fazer com que a gente, ao em contato com o belo,
que a gente possa se amplificar. Né? Faz sentido isso para vocês, gente? Vocês são professores de arte? Quem é professor de arte específico, levanta a mão. Ah, é pouca gente. Quem é professor de Fundi 1? Quem é professor de Fundi 2? Tem mais Fundi 2 ainda que Fundi 1. De arte não tem quase ninguém. Hã? De educação infantil. Quem é professor de educação infantil? Bastante. Ai, mas olha, gente, especialmente para o pessoal da educação infantil, eles começam a produzir arte muito pequenininhos. E a gente precisa tomar muito cuidado como lida com essa arte. Sabe que eu fui outro dia a uma escola e a professora, a coordenadora que estava me apresentando a escola, ela falou com muito orgulho que as crianças de 3 anos, elas já ganhavam a borracha. Que quando elas erravam, que apagava-se tudo. Mas ela falou com muito orgulho. Que era para elas aprenderem que a gente tem que fazer o certo desde pequeno. E ela me mostrou o caderno de arte das crianças, onde estava determinada até a cor que a criança tinha que pintar, o que fosse pintar. Nossa, ela não faz ideia de como eu me senti ouvindo aquilo. Eu tive que me controlar muito para respeitar o que ela estava falando, porque me doeu tanto. É assim que a gente já começa a matar o pensamento do outro. É aí que a gente já começa a matar o pensamento. Não é nem a criatividade, é o próprio outro que a gente mata. Eu vou contar para vocês, então eu vou falar, vou menos para o lado da arte, mais para o lado da educação, que eu estou vendo que a grande questão não é a arte, mas a grande questão é a educação, né? Pelo que eu estou sentindo. Vocês preferem que eu vá mais para a arte ou mais para a educação? Para a arte, que eu vá grudando a arte com a educação? Tá. Então, eu vou colocar o que isto significa e que tem a ver com a sua pergunta do erro. Um dia eu estava dando curso para um grupo de professores e uma das professoras me trouxe essa história maravilhosa. Ela disse que chegou em casa e o filho, que tinha 9 anos de idade, estava no 3º ano, 4ª série, né? Não, 3ª série, 4º ano agora, estava radiante. Aí ele falava assim, mãe, hoje eu sei que eu vou tirar uma nota boa na escola, na prova, porque eu consegui me controlar e eu escrevi o que a minha professora queria. Eu sei que está errado, mas eu consegui. Aí a mãe falou, não estou entendendo, filho. Aí ela falou assim, o que você quer dizer? Ele falou, é que toda vez eu escrevo o que eu penso e está errado. Mas dessa vez eu consegui me controlar e eu escrevi o que a minha professora queria. Eu sei que está errado, mas eu escrevi, então agora eu vou bem. Aí ela perguntou, mas o que a sua professora perguntou? Ela perguntou se era o Sol que girava ao redor da Terra ou a Terra que girava ao redor do Sol. E o que você respondeu, filho? Eu respondi que era a Terra que girava ao redor do Sol. Eu sei que está errado, mas eu escrevi. Aí ela falou, e por que está errado? Eu escrevi que era a Terra que girava, não. Eu escrevi que era o Sol que girava ao redor da Terra. Né? Não, eu escrevi que era... Peraí, agora eu estou confusa. Não, é a Terra que gira ao redor do Sol. Né? Eu escrevi, então eu falei certo. Eu escrevi que era a Terra que girava ao redor do Sol. Eu sei que está errado, mas eu escrevi. Ela falou, mas por que está errado, filho? Falou, mãe, de manhã eu estou aqui e o Sol está lá. Na hora do almoço, eu ainda estou aqui e o Sol está em cima da minha cabeça. À tarde, eu ainda estou aqui e o Sol está do lado de lá. Quem foi que se mexeu? Fui eu ou foi o Sol? Ora, ele tem uma conclusão lógica que ele tira da experiência sobre o mundo. E a gente quer que ele renuncie àquilo que os olhos veem para falar de um modelo hipotético do sistema solar para uma criança de 9 anos que não dá conta de entender. A única possibilidade de dar conta dele responder certo essa pergunta
é negando aquilo que ele pensa. E aprendendo que aquilo que ele pensa não tem valor. Entendeu? Que para você se sair bem na escola, você tem que matar o que você pensa para escrever o que a professora quer. Isto é seríssimo. Isto é seríssimo. Porque depois a gente quer que a gente acredite no pensamento da gente. Isso é muito sério. Muito. Eu teria milhares de histórias assim. Em relação a essas questões de geografia, eu vivi uma na pele. As minhas filhas caçulas são gêmeas. E um dia eu estou levando as duas para a escola e a Renata pergunta para mim, também, a terceiro, mãe, é verdade que o Sol é maior do que a Terra? Eu falei, por que você está me perguntando isso, Rê? Ela falou, porque a minha professora falou, mas eu não acredito. Eu falei, mas por que o Sol não poderia ser maior do que a Terra? Ela falou, mãe, como que o Sol pode ser maior do que a Terra e caber dentro da bola que é a Terra? Aí eu falei, então o Sol está dentro da bola e a Lua e as estrelas também, está tudo dentro da bola. Falei, mas Rê, eu falei, você não vê o Sol? Ela falou, vejo. Eu pensei, se ela diz que tudo está dentro da bola que é a Terra, a minha pergunta seguinte foi, e a gente mora do lado de dentro ou do lado de fora da bola que é a Terra? Claro que do lado de dentro, né, mãe? Do lado de fora cai. Qual a experiência que eles têm de coisas sobre bolas? Elas caem. Ora, ela sempre ouviu falar que o japonês mora do outro lado da Terra, não é isso que se fala? Se ela morasse do lado de fora, ela morava aqui. Ela nunca ouviu falar. Não interessa. O que interessa é a resposta certa. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, professor. Como que a gente lida com o certo e o errado dentro da escola. E a gente precisa saber quem é que a gente ama. Porque às vezes a gente ama mais a ciência que a criança. E a gente quer que ela engula a ciência. Mesmo que ela não tenha aparelho digestivo para aquela ciência naquele momento. Entendeu? A arte, ela é uma grande ferramenta. E ela tem uma coisa muito boa, que enquanto os conteúdos científicos, os outros conteúdos, eles têm uma determinação de certo e errado, a arte não. E, portanto, com a arte, a gente pode desenvolver muito mais e muito melhor uma série de possibilidades humanas. Né? Garantir, portanto, acesso à arte é você garantir, né, as atividades, é você garantir o processo de democratização e de direito das nossas crianças. É um direito deles poderem vivenciar a arte, para que eles possam se constituir na sua cidadania. E a arte, ela é uma grande possibilidade de se trabalhar com a autoestima. Esta população de alto risco, que está sentada nos bancos escolares de muitos de vocês, que está sentada, que está morando nas periferias das grandes cidades, essa população de alto risco que está lá interna na Fundação Casa, ela é uma população que precisa de ser olhada e de ser cuidada com muito cuidado. Por quê? Porque ela traz uma autoestima muito baixa, porque ela já vem de um meio que a sociedade excluiu. É muito difícil você se constituir com uma autoestima alta, quando você vem de um meio que a sociedade já excluiu. Quando aquilo que a sua cultura é posta como uma cultura menor, a sua arte é posta como uma arte menor, quando você é um cidadão pela metade, quando você não vê muitas chances de transformação social da sua vida, como que dá para você achar que você é tão poderoso? Entendeu? Então, quando você já traz, né,
como que eu posso dizer, uma marca, né, que leva você a ter muita dúvida de si e da sua cultura. A hora que o de fora vem e confirma esta marca, aí fica muito mais complicado. Portanto, trabalhar a autoestima dos jovens e das crianças, desenvolver criatividade, trabalhar a integração, respeito às diferenças, solidariedade, ludicidade, inclusão, enfim. A arte é a possibilidade da gente trabalhar com diferentes dimensões da formação humana. Esse é o papel, eu acho, da educação. E a arte é um grande instrumento para fazer isso daí. Né? A arte torna-se, em cada uma de suas obras, a memória da humanidade. O recebimento estético se revela um processo que nos permite a conquista do passado da humanidade. Né? Então, eu quis trazer só para vocês poderem ver um pouco aí de conceito, né? Muito bem, aí eu fiquei pensando, eu vou falar tudo isso para eles, e será que os professores não vão perguntar assim, como que eu posso desenvolver tudo isso? Porque uma coisa é falar, faz tal coisa, né? Vamos desenvolver a autoestima, vamos desenvolver a integração, vamos desenvolver... Mas como que eu posso fazer isso daí? Né? E aí, então, eu pensei em trazer para vocês algumas ideias práticas. Interessa? Vocês gostariam? Deixa eu ver meu tempo. Eu tenho até as 3? Estou bem, né? Até umas 10 para as 3. Então, dá, porque eu quero dar tempo também de vocês fazerem perguntas. Então, considerando que o ato educativo, né, é um ato de você ajudar este mundo interno do sujeito a entrar em contato com este mundo externo, né? Então, é o quê? É uma relação complexa entre o mundo interno do indivíduo com a sua história, seus desejos, as suas necessidades, seus mecanismos de funcionamento e apropriação dos objetos, da cultura e do conhecimento, numa relação intencional e mediatizada. Tá? Então, vamos pegar esta palavra intencional. Por quê? Porque a gente aprende o tempo inteiro. Você está andando na rua e você está aprendendo. Tá? Só que esta aprendizagem ela não é um ato educativo, porque não existe intencionalidade. Ela vai se tornar ato educativo a hora que existe uma intencionalidade neste mediador. Né? Senão ela é uma aprendizagem. Concorda? Está com uma cara de quem discorda, professor? Pode discordar de mim, hein? Eu gosto de discordância, que daí a gente fala bastante sobre aquilo. Sobre a importância da arte para a primeira infância, né, para as crianças pequenas, eu fiz um curso na FIUSP uma vez, e a pessoa que estava expondo ali trouxe um pensamento de Picasso. Ele dizia o seguinte, que ele seria capaz de reproduzir os quadros lá da Capela Sistina, mas jamais seria capaz de desenhar como uma criança. Tanto que uma vez ele disse, né, que ele precisou de muitos anos para conseguir conseguir ter a pureza do traço da criança, né? E a gente muitas vezes não consegue perceber essa beleza. Porque a gente tem um padrão estético estabelecido, e aquilo que é diferente do padrão estético da gente, a gente acha que não é belo. E acha que tem que julgar como belo ou não belo, como se fosse essa a questão. Né? Assim como a dificuldade. Eu sempre perguntava nos cursos, eu falava, é fácil uma criança de 3 anos de idade desenhar um Tiranossauro Rex? É fácil ou difícil, gente? Fácil, desde que você aceite aquela bolinha com risquinho como tiranossauro, é fácil. O que não dá é para ela desenhar o nosso Tiranossauro Rex. Agora, se você conseguir lidar com a possibilidade de expressão dela, ela desenha brincando em 30 segundos um Tiranossauro Rex.
né? Então, muitas vezes a gente restringe a possibilidade de criação do outro, porque a gente não consegue aguentar aquela forma de expressão. Assim como eu briguei durante quase 30 anos, por exemplo, pega uma criança de 6 anos de idade, 7, eles viram tudo que é coisa na televisão. Eles assistiram filmes incríveis, não é? Eles assistiram Batman, Super-Homem, Liga da Justiça, e todos esses desenhos, o Shrek, o não sei o que, o não sei o que lá. Eles jogaram videogame, aí eles vão para a escola, e porque eles ainda não são hábeis leitores, a gente manda ler aquele texto a pata nada, né? Gente, como a escola é interessante, não é? Ele acabou de ver o último filme do Batman, em casa, e daí ele vem para a escola e ele vai ler o texto do jabuticaba no pé. Não dá, gente. Não dá. A capacidade dele é infinitamente superior. Infinitamente superior. E a gente não pode esquecer disso. Senão a gente reduz ele a uma competência. Ele é muito maior. Né? Ele é muito maior. Essas coisas são muito importantes a gente estar pensando. Bom, então, qual que vai ser, para mim, o grande objetivo? Quando eu vou montar uma sequência didática, né, a primeira coisa que eu preciso ter clara é onde é que eu quero chegar. Tá? Normalmente, a gente começa pela atividade. A atividade é a última coisa. A gente tem que começar pensando onde é que a gente quer chegar. Então, eu quero chegar no desenvolvimento dessas coisas que a gente estava falando agora há pouco. Para eu poder chegar nisso daí, então, eu vou ter que pensar. Esse daqui é um projeto que eu desenvolvi de trabalho de arte e cultura para a promoção da convivência. E, portanto, é um projeto de ética, né, pela cultura e um projeto de não violência. Né? É um projeto de ética e não violência através da arte. Essa é a ideia desse projeto. Eu trouxe como uma concretude para a gente só poder pensar como montar um trabalho. Então, o meu objetivo era esse, a convivência. E eu escrevi convivência desse jeito porque eu queria produzir um duplo sentido. Quer dizer, era a arte como uma ferramenta de se aprender a convivência e, ao mesmo tempo, era um trabalho de arte pela vivência da arte. Então, era arte com vivência, no sentido que a Ana May Barbosa coloca da arte como vivência. Então, era esse jogo de sentido no nome, né? E ele tinha 4 grandes eixos. O primeiro se vocês olharem, é um movimento de dentro para fora, é um movimento de expansão. Então, ele começa com a convivência consigo. Por quê? Porque é do nosso ponto de vista que a gente se relaciona com a vida, com o mundo, com o outro, com as experiências. E quando você está bem com você, quando você organiza as coisas dentro de você, automaticamente você organiza os olhos que você tem para o mundo e para a vida. Então, ele começa, né, por essa organização interna, através da arte. O segundo momento era a convivência com o outro. Que outro? O meu colega, o funcionário da escola, a família. E aí eu estou pensando este outro mais próximo de mim. Tá? Quando eu digo momento, eu não estou dizendo que você não fala das outras coisas. Pensem numa balança onde você vai dar mais peso para um ou para outro. Tá? O terceiro eixo é a convivência com a sociedade, que daí é um outro mais abstrato. Não é o meu colega que tem corpo, não é a minha família que tem corpo. É a sociedade que já é um ente abstrato.
E o quarto momento era a construção de um projeto de vida em paz. Tá? Em harmonia comigo, com o outro mais próximo e com a sociedade. Então, ele tem era esta a ideia. Como metodologia, ele trabalha com 2 grandes eixos, esse projeto. Então, o primeiro é a convivência e o protagonismo como fonte de reflexão e ação. Então, sempre vai estar neste binômio, né? E ele vai ser assentado no diálogo, na busca de uma convivência não violenta e na execução de ações de arte e cultura conjuntas com os diferentes atores, como instrumento de melhoria das relações humanas. Então, o que eu estava querendo dizer aqui? Eu vou começar esse projeto numa situação mais próxima, dentro da minha sala, mas daí ele vai abrindo ramos. E, de repente, a outra sala de aula também já vai ter um ponto de envolvimento, a funcionária da escola que está na secretaria, a outra que está na limpeza, a diretora. Então, eu vou começando a abrir, né, essa convivência. Né? Então, entre outros campos. Por isso que ela que tem essa coisa. Nessa medida, é interessante, então, que todos os setores da escola sejam envolvidos. A gestão, a área pedagógica, operacional, administrativa, que ele se torne um projeto coletivo. Né? Essa é a ideia. Compreendam a proposta. E é pela participação de cada um que o conceito e as práticas vão se efetivando, englobando as necessidades do outro para que se construa uma ação conjunta e coerente que seja de respeito nas relações e eficaz na prática. Porque muitas vezes o que a gente faz é isso. Só tem você trabalhando com aquele olhar. Aí fica fraco. Agora, se todo mundo estiver trabalhando na mesma direção, um fortalece o outro. Um complementa o outro. Um traz a mesma coisa em outra perspectiva. E daí a gente vai conseguindo montar um todo que seja maior. Né? E sempre a coisa do coletivo traz a grandeza. Como dizer? Cada um de nós só consegue olhar por um buraco da fechadura. Vocês conhecem a fábula do elefante e os 5 cegos? Todo mundo conhece? Não. Eu vou... Hã? Quando te contaram. E você lembra até hoje, apesar de ser jovem. Veja, eu vou contar para quem não conhece, porque ela é muito bacana. É uma fábula que se passa lá na Índia, e vocês sabem que o elefante é um animal sagrado. E nessa aldeia, lá perdida no interior da Índia, moravam 5 cegos de nascença. E o sonho da vida deles era saber o que era um elefante. Eles não conseguiam imaginar. E aí, um dia, um marajá passa pela aldeia. E eles pedem para o marajá parar, e eles vão apalpar o elefante para poder entender o que era um elefante. E daí um deles passa a mão no dorso, fala, elefante é como uma grande parede. Aí outro fala, você tá louco, cara? Elefante é como uma corda, um cipó pegando no rabo. O outro fala, vocês dois estão loucos. Imagine, elefante é como o tronco de uma palmeira segurando na tromba do elefante. E o outro diz, não estou entendendo. Elefante é como a folha da palmeira, passando a mão na orelha do elefante. E assim, os 5 começam a brigar, cada um de que elefante era aquele pedacinho que segurava. E o marajá vai embora e eles continuam lá brigando. Né? O elefante é a verdade ou o elefante é a realidade. E nós só somos capazes de perceber um pedacinho da realidade, um pedacinho da verdade. Quando
eu acho que a grande questão é que eu sei a verdade, ou eu é que enxergo a realidade, eu tenho que convencer o outro de que o rabo que ele está vendo não é elefante, porque elefante é a minha orelha. Quando eu compreendo que cada um de nós só consegue ver um pedacinho. A gente só vê a gente olha cada um por um buraco da fechadura. Aí você vai perceber que o outro que está olhando por outro buraco da fechadura e vendo outra coisa, na verdade está vendo outro pedaço da mesma coisa. E ele te dá a oportunidade de você conseguir ampliar pelos olhos dele o seu olhar. Ou seja, aquilo que o outro vê de diferente, na verdade, é um presente que ele te dá de outra perspectiva da mesma coisa. E daí a minha questão não é convencê-lo do que eu estou vendo, mas é beber do que ele está vendo. Entendeu? Quantas vezes a gente não consegue desenvolver um trabalho verdadeiramente em equipe, porque a gente acha que a ideia da gente é a ideia. E, na verdade, a ideia da gente é uma ideia. Porque a gente olha por um buraco da fechadura. E o outro vai poder me dar mais pedaços de elefante para eu poder conseguir construir essa realidade. Estou falando isso porque, né, a ideia do projeto é essa. Cada um de nós tem uma riqueza de olhar e de conhecimento, que é diferente da do outro. E quando a gente trabalha em conjunto, essa riqueza pode construir muito mais próximo do elefante do que quando eu trabalho sozinha. Assim como também eles em grupo. Quando eles trocam entre eles, cada um consegue perceber uma dimensão e trazer com isso um conhecimento maior. Então, para esse projeto ser eficaz, ele pedia isso, né? Que ele fosse um projeto onde um trouxesse a sua riqueza e contribuísse para o fortalecimento. A primeira etapa, então, da convivência consigo, olhava para cada um dos jovens nessa dupla dimensão. A convivência dele enquanto um indivíduo e a convivência dele enquanto um ser social. Enquanto um indivíduo era, portanto, um processo de autoconhecimento. Tá? E daí, quais seriam os meus objetivos? Através da arte, ajudar o jovem a conhecer-se. Esta era a questão. Então, a conhecer e a elaborar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus valores, os seus desejos, os seus sonhos. Quer dizer, o que é que eu sinto? Quando que eu sinto raiva? Quando que eu sinto raiva? O que me mobiliza a raiva? Como é que eu lido com a minha raiva? O que a minha raiva produz no outro? Tem outras formas de lidar com a raiva? Essa forma que eu estou lidando é a melhor? Será que tem uma outra forma melhor de lidar com a raiva do que aquela que eu estou lidando? Com o que é que eu sonho? Por que eu sonho com isso? Que sonhos que existem? Existem tantos tipos, são sonhos de ter, são sonhos de ser, são sonhos de fazer, são sonhos que nascem dentro de mim, ou são sonhos que vêm de fora de mim? Como, o que é que eu sonho? Como eu sonho e por que eu sonho? Era o conhecimento e o desenvolvimento de competências. A gente se coloca milhares de limites. Por exemplo, eu brinco de correr, né? Eu corro, mas sou uma corredora meio pichulé. E aí, treino há um tempão para participar da maratona de revezamento. Aí, domingo eu fui. Quando eu cheguei lá, me sentindo desafiadíssima em correr 5 quilômetros, faltou uma pessoa. Aí falaram, ai, Carmen, corre 10. Eu falei, eu morro antes. Não, se você ficar cansada, você pode ir andando. É só para a gente não ser desclassificada enquanto equipe. Falei, tá bom. Mas aí eu estava correndo e eu resolvi ver quanto eu aguentava. Se era 5, se era 6, se era 7, e eu corri os 10.
Gente, vocês não imaginam a alegria, a sensação de superação. E aí, quando eu terminei a corrida, eu pensei, que outros limites que eu coloquei para mim? Porque eu tinha determinado que o meu limite era 5. Eu não tinha perguntado qual era o meu limite, entendeu? Então, autoconhecer-se é você também se colocar possibilidade de novo. Às vezes a gente descobre o que a gente não imaginava. Não é? Só que a gente coloca o limite ali. Então, ajudar o jovem, a criança a se conhecer, é ajudá-los a compreender possibilidade, a arriscar, a correr risco de fazer mais, de fazer diferente, de fazer de outro jeito, de fazer o que nunca fez. Isto é se autoconhecer. Conhecimento e elaboração de gênero. Nossa, isso aqui é muito sério, gente. Eu vi um vídeo que chama Dura Fachada. Espera aí que eu preciso tirar essa malha que eu estou morrendo de calor. Esse vídeo é um repórter americano que passou anos estudando como que a mídia influencia a constituição da identidade masculina como violenta. E isso é seríssimo, porque os jovens do sexo masculino são os grandes agentes de violência e são os grandes vítimas da violência. A Fundação Casa tem 148 centros, 144 masculinos e 4 femininos. Olha a disparidade. Se vocês olharem as estatísticas, agora, por exemplo, mortalidade por arma de fogo na juventude. Na juventude não, de toda a população. 750 mil pessoas mortas por arma de fogo. Destas, 450 mil jovens. A nossa juventude está sendo dizimada. Então, destes 450 mil, maciçamente os meninos. Então, esta identidade masculina que vai sendo formada é uma identidade onde eles acham que ser homem é ser macho. Ser macho é ter símbolos de macho e é fazer coisas de macho, que são super questionáveis se isto é ser homem, entendeu? Mas a mídia coloca, está nos filmes. Vingue-se, está nos filmes. Não deixe barato quando alguém olha torto para você. Você tem que ir atrás. E aí eles vão e se ferram. Ou morrem ou vão para a fundação, entendeu? Então, trabalhar com eles o que é esta identidade, o que é ser homem e o que é ser mulher. Né? Que isso não está ligado à violência. Que isso está ligado a outras coisas. É essencial. Conhecer e elaborar a sua história de vida. Como é que eu escolho? Qual que é o meu pensamento, o meu critério de fazer escolhas? 5 minutos? Nossa, deixa eu correr. Aí, no pertencimento, conhecimento crítico e valorização dessa cultura de origem. Conhecimento crítico e valorização da comunidade. Conhecimento crítico e valorização da juventude. Qual juventude eu quero entre as possíveis? Ao considerar sempre trabalhar com possibilidades de escolha. Desenvolver o olhar crítico, a autoestima e romper a rigidez do eu sou. O jovem tem muito isso. Eu sou burro. Eu sou tímido. Eu sou bravo. Eu sou... A gente não é. A gente sempre está. Quem aqui é igual ao que era há 5 anos atrás? A gente muda o tempo inteiro. Ninguém é. A gente está. Só que quando você diz eu sou, acabou. Você não tem mais aprendizagem a fazer, porque você já é, acabou. Então tem que quebrar essa rigidez do eu sou.
Bom, eu pensei numa oficina de literatura, tá? Aí, bom, como é que eu começo a pensar quando eu vou montar? Primeira coisa, eu penso o que é que eu quero. Eu quero trabalhar, eu quero apresentar a oficina, trabalhar o que é literatura, a sua importância, quero conhecer o grupo e fazer com que se estabeleçam relações e combinados. Aí, o que é que... E isso é, vamos dizer, o conteúdo do que eu vou trabalhar. Aí eu preciso ter qual a minha intenção. Né? O meu foco, a minha intenção vai ser estabelecer um contato mais pessoal de conhecimento e perceberem a relação entre literatura e vida. Então, e aqui é que eu acho que está a grande questão, que os professores, nos quase 30 anos que eu trabalhei ao lado de vocês, os professores não tinham como um hábito, era trabalhar a questão do foco e da intencionalidade. Se você não sabe qual é o foco, qual é a direção que eu vou dar, e por que é esta direção e não a outra, você não consegue pensar uma boa estratégia. Você dá tiro para qualquer lado. Então, antes de pensar a estratégia, isso tem que estar claro. Eu dizia, por exemplo, para os professores, por que entre os milhões de textos que tem para escolher, você escolheu esse? Por que entre as milhões de perguntas possíveis, você perguntou isto? Se você não souber responder estas duas perguntas, você acaba dando tiro para qualquer lado. Você não tem claro o foco. Você entende? Isto é o mais difícil, e eu acho que este é o grande diferencial. Aí, então, eu não vou falar as atividades, não deu tempo, que o meu tempo acabou-se, o que era doce. Mas eu espero, né? Eu acho que da própria atividade, eu vou deixar gravado o PowerPoint, daí, se vocês passarem, vocês têm a descrição das atividades que eu pensei aí de literatura para vocês. O que eu gostaria, né, de deixar? É essa ideia da importância que nós, da educação, temos. Da força. Uma sociedade não se constrói sem educação. Vocês são os grandes pilares, os grandes pilares. Eu gosto de contar a história, eu vou contar só mais uma, tá? Eu estava um dia numa festa e descobri que uma das pessoas que eu estava conversando era uma astrofísica. E eu adoro esse assunto. E daí, então, eu comecei a perguntar, né? Regina, e sobre as estrelas, e a explosão, e o não sei o quê. E a Regina era um amor, e foi explicando tudo para mim, e falando das supernovas, e da tese dela, que era sobre a explosão das supernovas, e eu babando com a Regina. De repente, eu falei assim, e agora, Regina, o que é que você está fazendo? Ela falou, agora eu parei de trabalhar, porque eu tive filho, eu estou cuidando do meu filho. Eu fiquei tão surpresa que eu nunca imaginava que a astrofísica ia parar de trabalhar para cuidar do filho. Eu fiquei tão perdida com a resposta dela que eu não sabia o que dizer e eu perguntei, o que você acha mais difícil? Ser mãe, ou seja, educar, ou escrever uma tese sobre as supernovas? Ela nem parou para pensar, é muito mais difícil ser mãe. E aí eu comecei a perguntar para todo mundo que estava na roda. E você, é mais difícil operar uma cabeça ou ser pai? É mais difícil ser pai. Ninguém escolheu a sua profissão. O que é que eu aprendi daquilo? Que ser astrofísica é para poucas pessoas no mundo. E a gente acha, então, que é a coisa mais difícil que tem. E, em compensação, educar. Não é? Qualquer um educa, não é assim? Que qualquer pai, qualquer um pode ser pai e mãe, qualquer um pode. Então, acho que é a coisa mais fácil, porque para todo mundo educa. É ao contrário. Nada neste mundo é mais difícil do que educar. Por isso que a gente tem tanta angústia, por isso que a gente erra tanto, por isso que a gente precisa estudar tanto, por isso que a gente precisa se organizar tanto, porque nós escolhemos
a profissão mais difícil que tem sobre a face da Terra, mas a mais linda, porque nada na sociedade se constrói sem educação. Tá bom, gente? Olha, acho que podia bater mais palmas, né? Afinal, professora Carmen, em nome de todos e nós da Profem e de todos que estão aqui, nós agradecemos a sua palestra. Sabemos que agora, no segundo período, vai fazer com outro grupo tão ou até mais melhor ainda, mas meus parabéns, deixou uma semente muito boa aqui, deixou o e-mail e ela prometeu. Vai deixar o material com a gente e nós vamos disponibilizar no site para que quem queira possa copiar à vontade. Já fizemos isso no outro congresso, dá super certo, o pessoal dá muito retorno. E agora a nossa professora Andréia lá quer te dar uma pequena lembrança antes de você ir embora em nome de todos, não é? Boa tarde. Só fazer uma fala para registrar a importância de tudo que você nos trouxe. Primeiro, lembrarmos que a vida é uma arte, não é? E esta é a arte mais difícil. E relembrar a nós, que é um exercício diário, o quanto é importante reconhecer, legitimar, respeitar o outro, lembrarmos que não podemos nos amputar nas nossas capacidades e potencialidades, e muito mais do que isso, sabermos que cada um de nós somos um pedacinho muito pequeno, que muitas vezes, do ponto de vista individual, pode parecer insignificante, mas que nós todos juntos podemos, sim, transformar nossa vida, nossa família, a sociedade, essa educação que clama por uma melhora premente, não é? Muito obrigada, professora Carmen, com muito carinho, uma lembrança nossa. Obrigada, gente. Eu quero só pedir desculpas que acabei não dando tempo para vocês fazerem perguntas. Eu espero que agora, no segundo grupo, eu regule melhor e dê esse espaço. Obrigada, gente. Tchau.